Num tempo não muito distante do nosso, a humanidade ficou caótica. Os homens decidiram fazer uma grande disputa para saber qual era a profissão mais importante da sociedade. Então, os organizadores do evento construíram uma grande torre no enorme estádio com degraus de ouros e pedras preciosas. A torre era belíssima. Pessoas de todas as classes sociais se espremiam para ver a disputa de perto. Chamaram a imprensa mundial, a televisão, os jornais, as rádios e revistas para cobrir o evento. A regra era a seguinte: cada profissão era representada por um ilustre orador que devia subir num dos degraus mais altos da torre e fazer um discurso eloquente e convincente sobre os motivos pelos quais a sua profissão era mais importante das sociedades modernas. E o orador devia permanecer na torre até que a disputa terminasse. A votação era mundial e pela internet. E a classe vencedora receberia prestígio social, uma grande soma em dinheiro e subsídios do governo. Então, estabelecidas as regras, era a hora de começar o concurso. Então, o apresentador do evento bradou: "O espaço está aberto." Sabe quem foi os primeiros a subir na torre? Os professores? Não, foi o representante da classe dos psiquiatras. Ele subiu na torre e em pelos pulmões gritou: "As sociedades modernas transformaram-se numa fábrica de estresse. A depressão e a ansiedade são as doenças do século. As pessoas perderam o encanto pela existência. Muitos já desistiram de viver. A indústria dos antidepressivos e dos tranquilizantes transformaram-se nas mais importantes do mundo. O normal é estar doente e o anormal é ser saudável. O que seria da humanidade sem os psiquiatras? Um albergue de seres humanos sem qualidade de vida. Por vivemos numa sociedade doentia, declaro que juntamente com os psicólogos clínicos que representamos a social mais importante da sociedade." As palavras chocaram todos que estavam no evento. As pessoas reconheceram que não eram felizes, que viviam em depressão, que eram ansiosos, que acordavam cansados, que dormiam mal, que tinham... O discurso dos psiquiatras era incontestável e um momento de silêncio se fez no estádio. Em seguida, o apresentador do evento bradou de novo: "O espaço está aberto." E sabem quem subiu dessa vez? Os professores? Não. O representante dos magistrados, os juízes de direito. Ele subiu no degrau mais alto da torre e, num gesto de ousadia, disse palavras que abalaram com a estrutura de todos os ouvintes. Observe os índices de violência. Eles estão sempre aumentando. Sequestros, os maltratos infantis, os assaltos, as violências no trânsito, enchem as principais páginas dos jornais. A discriminação racial fazem parte da nossa sociedade. Os homens amam os seus direitos e desprezam os seus deveres. O tráfico de drogas movimenta tanto dinheiro como o petróleo. Não há como acabar com o crime organizado. Vocês querem segurança? Aprisionem-se dentro das vossas casas, porque a liberdade pertence aos criminosos. Sem os juízes e os promotores, a sociedade se esfalecerá. Por isso, declaro que, com o apoio dos promotores e o aparelho policial, que representamos a classe mais importante da sociedade. E a plateia engoliu um seco com essas palavras. As pessoas sentiam-se mal, as pessoas sabiam que a discriminação atingiu um nível muito elevado na sociedade. O discurso dos juízes de direito eram quase incontestáveis. E outro momento de silêncio se fez no estádio. E aí o apresentador do evento bradou novamente: "O espaço está aberto." Outro representante subiu no degrau mais alto da torre. Sabem quem foi dessa vez? Os professores? Não. Foi o representante das Forças Armadas. Com uma voz vibrante, ele declarou palavras que abalaram com a mente dos ouvintes. Os homens desprezam o valor da vida. Eles se matam por muito pouco.
O terrorismo elimina milhares de pessoas. A guerra comercial mata milhões à fome. A sociedade dividiu-se em tribos. As nações só se respeitam pela economia e pelas armas que possuem. Quem quiser paz deve estar preparado para a guerra. E sem as forças armadas a sociedade não teria segurança. Os sonhos se tornariam em pesadelos. Por isso declaro que quer se aceite e quer não, os membros das Forças Armadas representam a classe social mais importante e mais poderosa da sociedade. E todos ficaram atônitos com essas palavras. O discurso dos 3 oradores eram muito fortes e convincentes. As pessoas não sabiam quem votariam para vencer a disputa. E quando já ninguém mais ousou subir na torre, e quando todos pensavam que a disputa estava quase a terminar, ouviu-se um barulho na base da torre. Dessa vez, eram os professores. Havia professores do ensino primário, do fundamental, do ensino médio e do ensino universitário. Junto deles estavam os pais. Eles estavam conversando. Ninguém sabia exatamente o que eles estavam a falar. Por isso, a televisão focalizou e projetou a sua imagem numa tela. Então, o apresentador do evento pediu para que um deles subisse na torre, para eles se recusando. Para os provocar, o apresentador do evento disse: há sempre covardes numa disputa. A plateia começou a rir. Fizeram chocota dos professores. Quando todos pensavam que os professores eram fracos, com o apoio dos pais, os professores começaram a debater. E um dos professores, olhando para o alto, apontou para o representante dos psiquiatras e disse: nós nunca desejamos ser mais importantes do que os psiquiatras. Apenas desejamos ter as condições necessárias para educar a emoção dos nossos alunos, formar jovens livres e felizes. E assim, se eles não adoecerão e não serão tratados por vocês. O representante dos psiquiatras recebeu um golpe duro na alma. Em seguida, um outro professor que estava no lado direito da torre fixou os olhos para o representante dos magistrados, juízes de direito e disse: jamais tivemos a pretensão de ser mais importante do que os juízes. Apenas desejamos ter as condições para lapidar a inteligência dos nossos alunos, fazendo-os amar a arte de pensar e aprender a grandeza dos deveres e dos direitos humanos. Assim esperamos que eles jamais se sentem num banco de réus quando crescerem e estiverem na posse da sociedade. O representante dos direitos tremeu. E uma outra professora, aparentemente tímida, fixou os olhos no representante das Forças Armadas e disse poeticamente: os professores do mundo todo nunca desejaram ser mais importante nem mais poderoso do que os membros das Forças Armadas. Apenas desejamos ser importantes no coração dos nossos alunos. Almejamos levá-los a compreender que cada ser humano não é apenas mais um número na multidão, mas sim um ser insubstituível e um ator único no teatro da existência. Assim eles se apaixonaram pela vida e quando estiverem na posse da sociedade, jamais farão guerra. Sejam guerras físicas que retiram sangue, sejam guerras comerciais que retiram o pão. Nós cremos que os fracos usam as forças, mas os fortes usam o diálogo para conseguir resolver os seus problemas. O representante das Forças Armadas recebeu um golpe na alma. Os pais deliraram de felicidade. O público ficou pasmo. Ninguém imaginava que os professores que viviam trancados no pequeno mundo da sala de aula fossem assim tão sábios. O discurso dos professores abalou os líderes do evento. E vendo ameaçada a disputa, o apresentador do evento bradou: professores, vocês estão fora da realidade. E um outro professor respondeu: se deixarmos de sonhar, morreremos. Sentindo-se confrontado, o organizador do evento pegou o microfone e foi mais longe na intenção de ferir os professores. Quem se importa com os professores na atualidade?
Vocês não participam das reuniões políticas mais importantes? A imprensa raramente os noticia. A sociedade pouco se importam com a escola. Olhem para os salários que vocês recebem no final do mês. E uma professora rapidamente respondeu que não trabalhamos apenas pelo salário, mas pelo amor das nossas crianças e de todos os jovens do mundo. Irado organizador do evento disse: a sua profissão será extinta. Os computadores estão substituindo. E manipulado por essas palavras, a multidão mudou de lado, condenou os professores, exaltou a educação virtual e em um só coro começou a gritar: computadores, 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 fim dos professores. Os professores nunca haviam sido tão humilhados. Golpeado por essas palavras, os professores decidiram abandonar a torre. E sabe o que aconteceu? A torre desabou. Ninguém imaginava, mas eram os professores que estavam a segurar a torre. A cena foi chocante. Os trabalhadores todos foram hospitalizados. Em seguida, os professores decidiram tomar outra atitude inimaginável. Decidiram pela primeira vez abandonar as salas de aula, substituindo por computadores. Deram uma máquina para cada aluno. Usaram as melhores técnicas de multimédia. E sabem o que aconteceu a seguir? A sociedade desabou, a violência aumentou, a convivência humana que já era difícil se tornou intolerável, a discriminação, a depressão aumentou, os homens se matavam por tudo e por nada. E só mais tarde, depois de tudo isso acontecer, a humanidade entrou em choque. Todos se deram conta de que os computadores não eram capazes de ensinar a empatia, o amor, o respeito, a solidariedade, e descobriram que o pouco de luz que entrava na sociedade vivia no coração dos professores e de todos os pais do mundo. Não importa se eles dão aula numa grande cidade ou num pequeno bairro, os professores e os pais são a esperança desse mundo. Diante disso, os políticos, as grandes empresas, os empresários se uniram e marcaram uma reunião para os professores pedindo para que eles voltassem às salas de aulas. Prometeram que metade do orçamento que era gasto em armas antidepressivos seria investido na educação. Prometeram resgatar a dignidade dos professores e dar as condições para que cada criança de todo o mundo fosse nutrida com as condições necessárias, com alimento no corpo e conhecimento na sua alma. Uma criança mais do mundo, nem jovens ficariam sem escola. Depois desse discurso, os professores choraram, ficaram comovidos com as palavras. Acerca que eles esperavam que a sociedade acordasse para a realidade. Pela primeira vez, a sociedade colocou a educação no centro das suas atenções. A luz começou a brilhar depois de longa tempestade. No final de 4 anos, os resultados apareceram. E depois de mais de 20 anos, todo mundo ficaram de boquiabertos. Os jovens já não desistiam mais da vida, já não havia suicídio, o uso de droga dissipou-se, já não se ouvia mais falar em violência, nem os transtornos psíquicos e mentais. A violência tinha terminado. E a discriminação? O que é isso? Já ninguém sabia o significado. Os brancos abraçavam ativamente os negros, as crianças palestinas dormiam nas casas das crianças judias. O medo se dissipou, o terrorismo desapareceu e o amor triunfou. Os presídios transformaram-se em museus. Os polícias transformaram-se em poeta. Os consultórios dos psiquiatras esvaziaram. Os psiquiatras transformaram-se em escritores. Os juízes se tornaram músicos. Os promotores transformaram-se em filósofos. Os representantes das Forças Armadas aprenderam a sujar as mãos para cultivar as flores. E os jornais de TV, o que é que noticiavam? Deixaram de vender mazelas humanas, dores, sofrimento e começaram a vender sonhos. Sonhos anunciavam a esperança. Quando é que essa história se tornará realidade? Quando todos sonhamos este sonho, isso apenas deixará de ser um sonho. Grande história. Acredito que essa história representa muito bem a importância que os professores têm na sociedade.
Uma coisa é verdade é que os professores agem como heróis anônimos na nossa sociedade. Então, eu acredito que não haja maior investimento do que aquele que se pode fazer na educação, no ensino, na aprendizagem. Por isso, eu agradeço a todos os professores que eu já tive, especialmente os de matemática, né, que muita gente gosta de falar mal deles, mas todo mundo deve ser grato aos professores, porque se estamos onde estamos é porque alguém nos ensinou. Pode não ser aquele professor da tua sala de aula, mas alguém passou a experiência, alguém que te ensinou, são os professores. Eu acredito que se os professores do mundo todo estivessem no centro da sociedade e houvesse um forte investimento na educação, não só em Angola, em África, especialmente em Angola, acredito que o nosso continente seria muito mais desenvolvido a nível intelectual. Meu nome é Abiatar e a história que eu vos contei agora está no livro Pais Brilhantes e Professores Fascinantes, de Augusto Cury, um dos escritores mais lidos no Brasil. Eu, por acaso, já li vários livros deles, são muito bons. Esse foi o nosso vídeo. Se gostaste, deixa o teu like, compartilhe, deixa o teu comentário. O que é que achas? Qual é a profissão mais importante na sociedade, na tua opinião? Porque na minha, os professores. É normal, eu sou estudante de finanças, mas acredito que os professores representam a classe social mais importante. Já vimos o porquê, mas se você tiver uma opinião diferente, podes compartilhar, esteja aberto para compartilhar, curtir o nosso vídeo, partilhar também para todas as pessoas. Não esqueça de subscrever no canal. Estamos juntos, um grande abraço e até a próxima. I had